Olá a todos, estamos exatamente aqui à Rua Luiz Maranhos, bairro Alvorada, em Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil, nesta noite, dia 17 de outubro de 2024, para ouvirmos mais o seu coração, culto, ouvirmos e registrarmos mais um culto ao ar livre, que é uma iniciativa e uma realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada. Vamos ouvir a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que já está sendo proferida nesse exato momento pelo professor das nossas vidas. O salmista diz assim, ó: portanto não temeremos. E sabe, a palavra ou a frase não temer, ela se repete algumas vezes na Bíblia. Isso é interessante. Alguém contou quantas vezes essa frase, não, essa palavra se repete na Bíblia? E sabe quantas vezes? 366 vezes. A palavra ou a frase não temas. Não tenha medo. Não temas. 366 vezes. Eu pergunto para vocês, quantos dias tem o ano? Quantos dias tem o nosso ano? 365 dias. Se a frase não temas acontece na Bíblia 366, isso quer dizer que todos os dias há uma esperança, há uma certeza para você que está me ouvindo nessa noite. Não temas. 365 vezes acontece que existe uma vez a cada 4 anos. O que acontece? Você sabe? É o ano bissexto. Ou seja, tem um ano a mais aí, um dia a mais, na verdade, né? É exatamente por isso que a frase não temas acontece 366 vezes na Bíblia, para Deus deixar claro para você: ei, tá doendo, você tá sofrendo, está angustiado, está angustiada, não temas, eu estou com você para livrar você da provação, não, para livrar você em meio, sabe? A Bíblia conta a história de 3 jovens que, por serem fiéis a Deus, foram lançados numa fornalha ardente. Aumentaram o fogo da fornalha, né? 7 vezes mais. E a Bíblia diz que Deus livrou os jovens da fornalha. Foi assim? Não. A Bíblia diz que Jesus estava com eles na fornalha. Porque Deus é sabedor de que enquanto esse mundo existir, até a volta do seu Filho amado Jesus, nós passaremos por provações. Nós teremos aflições. As tribulações irão sim acontecer. Sabe, existe um evangelho falso por aí, sendo pregado, anunciado para as pessoas. Sabe qual é? Aceite Jesus e a sua vida vai ser transformada. Aceite Jesus e se livre do sofrimento. Nunca mais você vai chorar. Você vai ficar rico. Ei, espera um pouco. Deus nunca te prometeu isso. Isso não é o evangelho bíblico. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos a Jesus, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, ó: aqueles que querem ser fiéis passarão por tribulações, serão perseguidos. Mas em meio a essa perseguição, em meio a esses transtornos, a Bíblia diz assim, ó: ainda que a terra se transtorne. Estou falando da primeira estrofe ainda. E os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E agora eu entro na segunda estrofe. A primeira estrofe, a primeira mensagem do Salmo 46 é: você passará por aflições, mas Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Porque o salmista diz aqui, ó, no versículo 5, versículo 4, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, ou seja, ei amigos, a casa do Altíssimo. Sabe o que o salmista está dizendo pra gente? Para vocês entenderem o que ele está querendo dizer, a gente precisa voltar aos tempos bíblicos. Ali está o texto, né? Na época da Bíblia, ou das histórias bíblicas, as cidades elas eram construídas, os povos eram bem menores, claro, né? As pessoas viviam em menor quantidade, digamos assim, de gente. Tipo, algumas poucas milhares de pessoas já se fazia uma grande cidade. E aí o que as pessoas faziam? Elas procuravam, Bia,
locais onde tinham água corrente, rios. Para quê? Para edificar ali as suas cidades. Achou então, o povo era na sua grande maioria, às vezes nômades, né? Eles iam então caminhando e aí iam descobrindo a terra e fazendo os seus acampamentos e aí construindo as suas cidades. E era assim, mais ou menos dessa forma que as pessoas viviam na época dos tempos bíblicos. E eles tinham uma inteligência, na verdade, interessante. Eles procuravam construir as cidades, murar, né, levantar muros próximo a rios, a água. Por quê? Ora, água é sinônimo de vida, não é verdade? A água ela mata a sede, a água ela limpa, a água ela alimenta. Vocês sabiam que a água alimenta? Sim. Você passa aí 3, 4, 5 dias sem comer. É ruim, né? Mas você pode passar. Agora, sem tomar água você não consegue. Logo, logo você definha. Porque a água é sinônimo de vida. Então, os construtores da época, eles tinham essa visão. Vamos levantar a cidade? Vamos. Passa um rio ali, ó. Beleza. Por quê? Porque se o inimigo vir e ele nos cercar, né? Cercar a cidade. Se nós temos um rio que passa dentro da cidade, a gente está tranquilo. Por quê? Porque eu não vou precisar sair da cidade para poder comprar nada. Porque a água me permite plantar, colher, comer e viver. O salmista está dizendo assim, ó: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas. Jamais será abaladas. Quando Cristo esteve conosco aqui na terra, mais ou menos 2000 anos atrás, ele disse assim: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida e eu sou a água da vida. Jesus é a fonte de água inesgotável. E se Jesus, o que o salmista está dizendo é o seguinte: se Jesus habita na sua casa, na sua cidade, no seu coração, você jamais será abalado. Perceba, ele começa falando das tribulações, das provações, dos males que o pecado causa a nós seres humanos, mas ele diz assim, ó, mais uma vez a promessa aqui é reforçada: se Jesus controla, conduz, se ele está presente na sua vida, jamais será abalado. Você pode até chorar, mas você não vai desesperar, porque aqueles que têm Cristo no coração, ele sabe do que ele é capaz de fazer. Ora, ele é o autor da vida, ele é o autor do universo. Portanto, o salmista diz: se Deus, se essa água que corre na sua cidade, ou seja, na sua casa, no seu coração, no seu lar, na sua vida, é a pessoa de Jesus, o inimigo pode até tentar destruir você, mas ele não vai conseguir. Bom, amigos, há uma terceira estrofe no Salmo 46, e essa estrofe diz assim, a partir do versículo 8, há um convite do salmista para aqueles que estão desfrutando do seu salmo. Ele diz assim, ó: vinde. Ele chama: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Versículo 9, ele diz assim: ele põe fim, ele põe termo à guerra, ele despedaça o arco e a lança, queima os carros no fogo. Há um convite do salmista agora para mim e para você olharmos que Deus, aquele que protege, aquele que é a fortaleza, aquele que é o refúgio, aquele que é o sustento, aquele que sacia da sede, ele um dia colocará um ponto final em toda a desavença, em toda a destruição. O salmista convida aquelas pessoas a vinde contemplar, e ele diz: as obras do Senhor. Que obras são essas? Ele põe fim à guerra. E existem guerras nos nossos dias de diferentes tipos. Existem as guerras bélicas, que são aquelas guerras que nós costumamos ver aí lá no Oriente, lá no outro lado, né, do nosso planeta aqui. Nação contra nação, reino contra reino. Estou parafraseando aqui Jesus, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, ele fala: olha, antes da volta do Filho do Homem,
haverá nação contra nação, e assim ele fala das guerras. Mas existem outras guerras também, guerras políticas, guerras civis, guerras sociais. Jesus, ele quando virá, diz o texto bíblico, põe termo à guerra. Somente ele e nenhum outro governo ou governante trará de fato paz duradoura para esse planeta que hoje está completamente de ponta cabeça. O salmista convida você a conhecer esse Deus que sim, de fato irá acabar com as guerras. Ele fala, ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Interessante que o salmista fala de sua época, claro. Na época da Bíblia, né? As guerras aconteciam com paus, flechas, lanças, né? Se fosse o Salmo 46 escrito, ou essa parte do Salmo escrito hoje, certamente ele iria usar, né? As armas bélicas, né? Ele acaba aí com os canhões, com as metralhadoras, né? Mas o salmista faz aqui um termo, ele usa na verdade um termo que era logicamente dos seus dias. Ele põe termo à guerra, despedaça o arco, queima os carros no fogo. E aí no versículo 10, para nós, amigos queridos, uma esperança trazida. Para nós, um convite do salmista. Deus inspira o salmista a dizer assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado também na terra. Muitas vezes nós tomamos da mão de Deus, né, as nossas lutas. Quantas e quantas vezes nós oramos pedindo a Deus que Ele possa interceder, que Ele possa intervir na verdade na nossa vida, né? Agir na nossa vida, e aí nós apresentamos para Deus os nossos problemas, as nossas aflições, e quando fechamos a boca ali na nossa oração, já tomamos de novo para nós o nosso problema. O salmista diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ei, amigo, o Deus que a Bíblia apresenta é o Deus que luta as suas batalhas. As nossas guerras, as que nós temos, né? A do íntimo do nosso coração e a que muitas vezes nós travamos contra o inimigo tentando destruir as nossas vidas, são guerras que são lutadas, enfrentadas pelo nosso Deus. Você acha mesmo que Deus é capaz de perder uma batalha? Não é. Não é. É por isso que o salmista convida você, fique calmo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E esse Deus, Ele é exaltado acima nos céus, mas Ele também é exaltado aqui na terra. E o salmista então conclui o seu salmo, o seu louvor, a sua adoração, da mesma forma que iniciou. Sabe para quê? Para nós não esquecermos. Sim, amigos, nós vivemos num mundo conturbado, violento, injusto, politicamente injusto, socialmente injusto, economicamente injusto, e a injustiça ela causa ela acarreta diversas outras coisas. Vivemos num mundo onde os valores são invertidos ou estão invertidos, mas eu digo para vocês, eu posso afirmar a cada um de vocês, Jesus logo logo voltará. Logo logo Cristo vai voltar. Acredite você ou não, esteja você preparado ou não, esse Jesus que um dia foi assunto ao céu, após ressurgir do Calvário, Ele virá para nos devolver um mundo de paz, de plena justiça. Mas enquanto esse dia não vem, enquanto esse dia não chega, de fato, nós passaremos por aflições, nós teremos lutas, nós teremos problemas. Mas eu quero finalizar a mensagem dessa noite com o mesmo versículo que o autor de Salmo iniciou. Ele diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. Em meio às nossas lutas, amigos, lembre sempre dessa frase: o Senhor dos exércitos está conosco.
Em meio às angústias, as incertezas que muitas vezes pairam e batem à porta do nosso coração, se apegue à promessa deste salmo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Amém? Que você tenha essa certeza no coração. E quando a aflição bater a porta da sua vida, se apegue a essa promessa, a essa certeza. O Deus que criou o universo é o mesmo Deus que está à disposição. A distância apenas de um clamor, a distância apenas de uma oração: Senhor, me socorre. E certamente Ele virá ao seu socorro. Que Deus cubra a sua vida com muitas bênçãos. E quando a aflição bater a sua porta, a sua ação seja dobrar-se de joelhos e buscar ao Senhor, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Amém? Eu queria cantar mais uma vez esse hino. Cadê as cantoras? Vamos cantar mais uma vez aqui. És o meu refúgio, para nós cantarmos. Depois nós vamos orar e vamos mais uma vez nos deliciar ali com uma deliciosa. Amém? A terra pode até se transtornar, né? Os montes podem até se abalar, as ondas do mar enfurecido podem vir sobre as nossas vidas. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus dos exércitos está ao nosso lado. É nisso que eu acredito. É nisso que você acredita também? É nisso que você acredita? Eu creio nisso. Deus, Criador do universo, não nos desampara. E as aflições podem vir. Com certeza você pode ter no seu coração: você nunca vai estar sozinho. Você nunca estará sozinho. Deus sempre vai estar do seu lado. Creia, acredite. Deus vai auxiliar você, vai dar sabedoria para você. A aflição vai bater a porta. Pode até ser que sim. Mas junto com ela estará você, agarrada, abraçada com Deus que nunca perdeu uma batalha. É o Deus que está aqui nesta noite, que quer morar no seu coração, no meu coração, que quer que você entregue a sua vida confiantemente em suas mãos. Eu quero orar a Deus agora pedindo a bênção sobre a sua vida, pedindo que Deus possa derramar suas preciosas bênçãos sobre o seu lar, sobre a vida da sua família, dos seus familiares. Que você confie nesse Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que você se entregue, meu amigo e minha amiga, nas mãos desse Salvador. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela certeza do Teu cuidado. Como é bom, Senhor Deus, olharmos a Tua palavra, abri-la, estudá-la e poder ouvir a voz do céu falando ao nosso coração. Que o Senhor que criou o universo, o Deus Todo-Poderoso, que é assistido pelos santos anjos no céu, que recebe diuturnamente louvor e adoração, esse Deus é o Deus que se preocupa conosco, que está atento à nossa aflição, que está perto de nós, é o Deus que está disposto a enxugar as nossas lágrimas, também, quem sabe, até chorar conosco. Obrigado, Senhor, por essa promessa. Obrigado, Deus. Nós queremos sair deste lugar na certeza de que, sim, nós ouvimos a Tua voz. O inimigo vai tentar derrotar-nos, Senhor. Ele vai tentar afligir a nossa vida, mas nós estamos ao lado daquele que nunca perdeu uma batalha. Portanto, Pai, eu te peço nesta noite mais uma vez, estenda as Tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida dos nossos amigos. Que os seus corações sensíveis, Senhor Deus, à Tua voz, possam ouvi-la. Se entregar, Senhor Deus, em Tuas mãos é a melhor escolha. Por isso, abençoe ricamente, Senhor, a sua vida, a vida dos seus queridos, filhos, netos, esposa, enfim, não os conheço. Mas o Senhor é sabedor das suas batalhas. E como é bom, Senhor Deus, ser lembrado nessa noite por Tua palavra, de que o Senhor está ao nosso lado para lutar por nós, para lutar conosco e para nos ajudar a vencer. Obrigado por tudo, Deus. Se temos nós entristecido o Teu coração, nos perdoa, pois nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês, amigos. Até sexta-feira que vem. Em nome de Jesus, viu? Vamos tomar uma sopa deliciosa ali. É isso, senhoras e senhores. Portanto, concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo nesta noite do dia 17 de outubro de 2025. Mais uma vez, muito bem proferida pelo professor Kleber. E agora vamos à sopa. Valeu, Jesus.